Salve nação, chegando agora as últimas notícias do nosso Mengão. E neste domingo às 20 horas, horário de Brasília, tem Cuiabá e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. E Jorge Sampaoli deve mandar a campo uma equipe bastante modificada. E a dúvida é, será que Pedro vai ser titular ou não? Vamos saber tudo sobre o nosso Mengão agora. Antes, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações para receber todo o nosso conteúdo com exclusividade. E não se esqueça, curtam nossos vídeos, isso nos ajuda e incentiva na criação de mais conteúdo. Cuiabá e Flamengo, Cuiabá do Daverson e o Flamengo com uma equipe alternativa. O Flamengo não terá Arrascaeta e Gabigol suspensos. O Flamengo vai ter o Pedro, hein? Pedro vai jogar, atenção, o Pedro vai para o jogo, tanto falatório e tal, Pedro vai jogar. O Flamengo deve ter uma equipe alternativa, com o Pablo ganhando chance junto com o Rodrigo Caio na zaga, né? O Gerson deve jogar o meio-campo ali com o Thiago Maia e Vitor Hugo. O Flamengo vai poupar jogadores também pensando no compromisso difícil contra o Olímpia na próxima quinta-feira. Mas mesmo assim, é aquilo que a gente fala. O Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul, tem 2 times competitivos e com esse time que vai entrar em campo amanhã, que deve ser Matheus Cunha, Wesley, Pablo, Rodrigo Caio e Ayrton Lucas, Thiago Maia, Vitor Hugo, Gerson, Luiz Araújo, Pedro e Cebolinha. É um time que tem condições de vencer o Cuiabá, que faz um bom campeonato brasileiro. Mas acho que vai dar Flamengo, hein? 2-0 Flamengo, com 2 gols do Pedro. Os gols para afastar a crise. 2 gols do Pedro. Para mim, o Flamengo vencerá por 2-0 a equipe do Cuiabá. E aí, concordou com os meus palpites? Acha que eu mandei bem, mandei mal? Compartilhe, comente, se inscreva aqui no canal Fala João Guilherme e vamos em frente, sempre palpitando. Então é isso aí, galera. Vamos falar sobre este jogo entre Cuiabá e Flamengo que acontece neste domingo às 20 horas, horário de Brasília, né? O Cuiabá tem 25 pontos e o Flamengo 31. Cuiabá na nona posição e o Flamengo em segundo, né? Cuiabá que vem fazendo uma boa campanha neste campeonato brasileiro. Então a provável escalação do Flamengo de acordo com o site Globoesporte.com, né, com algumas mudanças, principalmente por questões físicas, né? Sampaoli não vai ter alguns jogadores e também alguns atletas estão suspensos, como é o caso de Gabigol. Gabigol foi suspenso e não joga. Então vamos acompanhar qual time o Flamengo deve mandar a campo amanhã pelo Campeonato Brasileiro. No gol, Matheus Cunha, que depois que entrou ganhou a titularidade e não solta mais essa vaga. Assim como também o lateral direito Wesley. O garoto vem jogando muito bem e chamando a atenção de todos da comissão técnica do Flamengo. No início, muitos tinham receio dele não conseguir desempenhar uma boa função como lateral direito do Flamengo de titular. Mas, com o tempo, já pode notar que a evolução dele é grande e ele pode sim ser muito importante nesta temporada. A dupla de zaga pode ser Pablo e Fabrício Bruno ou também Pablo e Davi Luiz, né? Essa é a dúvida. Acredito eu que deve ser Pablo e Davi Luiz. Lateral esquerdo, Ayrton Lucas, né? E os volantes tem Thiago Maia e Vitor Hugo. Essa deve ser a dupla de volantes. No meio, um pouco mais avançado, Gerson, Everton, Cebolinha, Bruno Henrique e Pedro. Mas tem a dúvida aí que pode ser que Luiz Araújo jogue. Então, vamos saber de fato qual time o Flamengo vai mandar a campo 1 hora antes da partida. No mais, é só especulação ou até mesmo o time que Sampaoli vinha treinando nos últimos dias. Ninguém sabe ainda qual, de fato, a equipe o Flamengo vai mandar a campo contra o Cuiabá. Principalmente porque Pedro se envolveu em uma confusão, né?
ele foi agredido recentemente e tem essa indecisão aí de Sampaoli. Será que ele vai colocar Pedro ou não? Ninguém se sabe como é que está o psicológico do jogador, do atleta, mas acredito eu que o Flamengo deve sim dar oportunidade a ele e ver como é que ele vai se comportar. Se ele fizer uma boa partida, se ele ajudar a equipe, isso mostra que ele está sendo profissional. Agora, se ele entrar em campo e não correr, e não se esforçar, e todos perceberem que ele está cavando a sua saída, infelizmente, não tem como mais manter um jogador dessa forma em um clube que nem o Flamengo, onde o mais importante é o Flamengo, e nenhum jogador é maior do que o clube. Então vamos torcer para que Pedro consiga dar a volta por cima, consiga mostrar que de fato merece vestir a camisa do Flamengo e faça uma boa partida. Ele que é um dos nossos artilheiros nessa temporada de 2023. Vamos torcer para que ele esteja em um dia bom e o Flamengo consiga a vitória, que é o mais importante, E se o Flamengo não conseguir essa vitória, se o Botafogo ganhar, aí fica mais difícil ainda para o nosso Mengão tirar esse título do Botafogo. Se está difícil agora, imagine se o Flamengo não conseguir vencer. Então, essa deve ser a equipe. O Flamengo que tem uma partida muito difícil na próxima quinta-feira, de novo, contra o Olímpia, só que dessa vez fora de casa. O resultado do primeiro jogo não foi o esperado. Todos pensavam que o Flamengo poderia vencer com mais gols. Todavia, a vitória tem que ser ressaltada e tem que ser valorizada. Qualquer vitória na Libertadores é importante. O Flamengo já entra lá sabendo o que precisa fazer, que é jogar da forma que vinha jogando, marcando pressão, buscando sempre o gol do adversário, que com certeza lá no Paraguai o Olímpia vai ter que ir para cima, não tem outra escolha. O Olímpia precisa vencer por no mínimo um gol de diferença para levar a partida para os pênaltis. E é nessa situação que o Flamengo precisa entender que os espaços irão aparecer e precisa também aproveitar as oportunidades, principalmente pelos lados, com Bruno Henrique. Bruno Henrique, que é um dos jogadores mais rápidos do mundo. Então ele tem que aproveitar essa situação que vai se apresentar no jogo de volta contra o Olímpia. E o Flamengo precisa não perder. Se não perder, já se classifica para as quartas de finais da Libertadores da América. Então, essa deve ser a equipe do Flamengo que irá enfrentar o Cuiabá amanhã pelo Campeonato Brasileiro. E aí, nação rubro-negra, o que vocês acharam dessa escalação? Qual time vocês mandariam a campo? Pedro deve ser titular ou não? Participa aí deixando a sua opinião nos comentários. E não se esqueça, vamos se inscrever no canal e ativar as notificações, como também curtir os vídeos para ajudar em nosso crescimento.